O Planalto Tassili Nadjer, na Argélia, abriga um dos maiores museus de arte a céu aberto do mundo. São mais de 15 mil pinturas e gravuras rupestres, algumas com mais de 11 mil anos. Mas tem um detalhe curioso. Elas não mostram um deserto árido, e sim uma savana cheia de vida, com elefantes, girafas e hipopótamos. E por que estou te contando isso? Porque essa arte rupestre é uma prova concreta de que o Saara, hoje um dos lugares mais secos do planeta, já foi verde, úmido e repleto de vida. Esse período conhecido como Saara Verde, ou período úmido do norte da África, aconteceu entre 6 e 11 mil anos atrás. E é só o começo da história. Quando olhamos para o Saara, é fácil pensar que ele sempre foi esse mar de areia interminável. Mas a verdade é que, sob essas dunas escaldantes, há vestígios de civilizações antigas, megálitos misteriosos e até mesmo algo que lembra uma cidade perdida. Sim, tem gente que acredita que a mítica Atlântida pode estar enterrada bem ali. Mas isso não é tudo. Você sabia que a areia do Saara é radioativa? Ou que existem lagos gigantes soterrados sob as dunas? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para uma viagem ao subsolo do Saara e revelar tudo o que a ciência tem descoberto por lá. Então, prepara a garrafinha d'água, senta confortavelmente e vem comigo, porque o que está escondido sob essas areias vai te deixar de queixo caído. Número 1. Localização e dados gerais. Antes de desenterrar os mistérios escondidos sob o Saara, vale entender a real dimensão desse gigante. Estamos falando de um deserto que cobre cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, atravessando 10 países no norte da África: Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, Mali, Níger, Chade e Sudão. Só para ter uma noção, isso equivale a quase toda a Europa. Agora, imagina cruzar esse território hostil. O Saara não é só um mar de areia. Ele esconde dunas colossais que ultrapassam 180 metros de altura, quase um prédio de 60 andares, extensas planícies pedregosas, chamadas de ramadas, e regiões tão áridas que nem um cacto ousa crescer. A impressão que dá é de um lugar que sempre foi seco, estéril e sem vida. Mas a verdade é bem diferente. Os cientistas descobriram que, entre 5 e 10 mil anos atrás, o Saara era verde e repleto de vida. Chovia regularmente, lagos cobriam extensões enormes, rios cortavam a paisagem e o norte da África parecia mais uma savana do que um deserto. Elefantes, girafas e hipopótamos passeavam por lá, enquanto comunidades humanas prosperavam com água e alimento em abundância. E se essa ideia parece difícil de acreditar, as provas estão gravadas nas rochas. Como já falamos lá no comecinho do vídeo, em locais como o sul da Argélia e o deserto da Líbia, pinturas rupestres de até 11 mil anos mostram cenas impressionantes. Pessoas nadando, caçando animais que hoje só existem em áreas tropicais e até representações de barcos. Uma verdadeira cápsula do tempo esculpida na pedra que desafia tudo o que imaginamos sobre esse pedaço do mundo. Mas então, o que aconteceu? Como era esse paraíso verde que virou um dos lugares mais inóspitos do planeta? A resposta pode estar bem debaixo da areia, porque o Saara não é só um deserto imenso. Ele é um verdadeiro baú de segredos escondidos, onde cientistas vêm encontrando pistas de um passado surpreendente. Cidades soterradas, rios desaparecidos, fósseis de criaturas gigantescas e até vestígios de possíveis civilizações perdidas. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Número 2. O mega-lago que existiu no Saara. Pode parecer impossível hoje, mas já houve um tempo em que o Saara escondia um verdadeiro mar de água doce. Alguns pesquisadores chamam de mega-lago, e os números são impressionantes. Estima-se que, em seu auge, ele cobria entre 42 mil e 100 mil quilômetros quadrados. Para ter uma noção,
Isso equivale a um país inteiro como Portugal. E de onde vinha tanta água? Durante os períodos mais úmidos da África, as chuvas de monções eram intensas, e o rio Nilo transbordava, espalhando-se por imensas bacias naturais. Assim, lagos gigantescos se formavam e permaneciam por centenas de anos. Mas a prova mais chocante não vem só das pesquisas geológicas. Fósseis de peixes e até conchas de moluscos já foram encontrados em regiões onde hoje só há areia e pedras. Imagine dar um passeio pelo Saara e, do nada, esbarrar com um fóssil de peixe? Não tem como negar. Essa terra árida já foi um paraíso de água e vida. Além de ter sido um oásis natural, muitos cientistas acreditam que esses lagos foram essenciais para a migração dos nossos ancestrais. Durante a expansão da humanidade, era crucial ter fontes de água pelo caminho. Sem esses pontos de parada estratégicos, a jornada poderia ter sido impossível. Mas, se um dia a superfície do Saara foi coberta por lagos e rios, será que ainda há algo escondido debaixo de toda essa areia? A resposta é sim. Número 3. Rios subterrâneos. Mesmo hoje, acredita-se que ainda existam reservas de água subterrânea em algumas partes do deserto, armazenadas em aquíferos profundos ou presas em rochas porosas. Para quem está lá em cima, derretendo sob o sol escaldante, é difícil imaginar que, a poucos metros abaixo, possa haver um verdadeiro oceano subterrâneo. Aliás, a Líbia é um dos países que tentaram aproveitar esse recurso. Durante anos, um projeto chamado Grande Rio Artificial utilizou a água desses aquíferos milenares para abastecer cidades costeiras. O problema? Essa captação pode não ser sustentável, já que a recarga dessas reservas é mínima. Se a extração for maior do que a reposição, uma hora o poço seca. E foi justamente estudando esses aquíferos que cientistas encontraram fósseis de peixes e conchas marinhas, provando que, em algum momento, rios corriam por ali. Alguns pesquisadores acreditam que, no passado, antigas civilizações do Saara podem ter utilizado esses rios subterrâneos para a irrigação, extraindo água através de canais rudimentares e poços artesianos. Mas como sabemos que esses rios existiram? A tecnologia moderna tem ajudado bastante. Sensoriamento remoto por satélites tem revelado o que chamamos de rios fantasmas. Antigos leitos fluviais cobertos por dunas. Do espaço, algumas dessas formações aparecem como traços longos e contínuos, indicando que, sob a areia, ainda existem marcas deixadas pela água que um dia fluiu livremente. Ou seja, mesmo parecendo um deserto sem vida, o Saara ainda guarda segredos do seu passado úmido e cheio de rios. E quem sabe, com novas pesquisas, ainda poderemos descobrir muito mais sobre o que realmente está escondido por lá. Número 4. Estrutura Richat, o famoso olho do Saara. Não dá para falar de civilizações soterradas sem mencionar Atlântida, né? Pois bem, existem pessoas que juram de pé junto que a mítica cidade descrita por Platão não foi engolida pelo Atlântico, mas sim por um mar de areia no norte da África. A estrutura Richat, que já comentamos, é o ponto central dessa teoria. Ela tem anéis concêntricos de rocha que lembrariam o desenho feito por Platão para a Atlântida. O problema é que Platão fala de uma cidade circular cercada por água, e o Saara hoje é tudo menos molhado. Quem apoia essa teoria costuma dizer que, em algum momento no passado, o norte da África passou por um cataclismo ou por uma enchente tão grande que teria coberto essa região, destruindo a hipotética civilização. Depois, a água evaporou e o que sobrou foi o deserto. A maior parte dos arqueólogos e geólogos acredita que a Atlântida de Platão seja mais uma alegoria filosófica do que um lugar real. Ainda assim, como a gente não tem escavações profundas na área da Richat e de outras formações, há sempre espaço para a imaginação. Talvez um dia, quem sabe, algum explorador encontre pilares submersos na areia
ou muros megalíticos que confirmem a teoria. Enquanto isso, o mito de Atlântida segue firme, alimentando filmes, livros e muita curiosidade na internet. Número 5. A cidade misteriosa dos Garamantes. Acha que só Atlântida está escondida nesse mar de areia? E se eu te dissesse que, no meio do Saara, existiu um reino próspero, com cidades muradas e um sistema de irrigação sofisticado? No que hoje é o sul da Líbia, entre 500 anos antes de Cristo e 700 depois, um povo surpreendeu os estudiosos ao construir um verdadeiro império no meio da areia. Mas, ao contrário do que se imagina sobre civilizações do deserto, eles não eram nômades vivendo de forma precária. Pelo contrário, desenvolveram uma engenharia hidráulica avançada para extrair água do subsolo. Com um sistema de túneis subterrâneos e poços de ventilação, garantiam a irrigação de plantações e abasteciam suas cidades. Essa estrutura impressionante sustentou a população por séculos, provando que, mesmo em um ambiente inóspito, era possível prosperar. Por muito tempo, essa civilização foi considerada apenas uma lenda, mas, a partir da década de 1960, arqueólogos começaram a encontrar ruínas de fortalezas, cemitérios e até estradas enterradas sob o deserto. Mais recentemente, imagens de satélite revelaram a dimensão real dos assentamentos, mostrando que essa sociedade estava muito à frente do seu tempo. Mas, como toda grande civilização, essa também teve seu declínio. Ao explorar sem controle os recursos hídricos subterrâneos, acabaram esgotando os lençóis freáticos. Sem água, as plantações morreram, e o reino foi desaparecendo. O que restou foi um conjunto de ruínas cobertas pela areia. E falando em segredos enterrados, o Saara tem muito mais do que apenas cidades perdidas. Já imaginou que, antes de ser um deserto, essa terra foi lar de animais gigantescos? Número 6. Fósseis de animais gigantes e dinossauros. Parece loucura, mas milhões de anos atrás, antes do Saara se transformar nesse cenário árido, ele era uma terra fértil, cheia de rios e florestas tropicais. E sabe quem caminhava por lá? Dinossauros gigantes. Um dos maiores achados foi o Mansourasaurus, um titã herbívoro do final do período Cretáceo, descoberto no Egito. Mas ele não estava sozinho. Fósseis de outros dinossauros, incluindo carnívoros ferozes, já foram encontrados espalhados por toda a região. E não para por aí. O deserto também já foi lar de crocodilos gigantes, que poderiam facilmente engolir uma pessoa inteira, e até de peixes colossais, que nadavam pelos rios que hoje estão completamente secos. Na região do Marrocos, por exemplo, é comum encontrar fósseis de criaturas marinhas. Trilobitas, amonites e corais, que um dia viveram em mares rasos, estão incrustados em formações rochosas que remontam ao período devoniano. Ou seja, o Saara já foi oceano, floresta, lago e lar de animais que hoje só conhecemos pelos livros de história. E, para os arqueólogos e paleontólogos, ele continua sendo um verdadeiro tesouro enterrado. Mas, com temperaturas que ultrapassam os 50 graus e dunas que se movem constantemente, quem se aventura a explorar essa imensidão precisa estar preparado. Afinal, nunca se sabe o que pode estar escondido sob a areia. Número 7. Civilizações romanas e outras influências. Se a gente for para o norte do Saara, pode encontrar algo inesperado: ruínas romanas. Sim, o Império Romano não ficou só na Europa. Ele se estendeu pelo norte da África, dominando regiões que hoje fazem parte da Tunísia, Argélia e Líbia. Durante séculos, os romanos construíram cidades, fortalezas e até estradas que ligavam diferentes pontos do império. E adivinha? Boa parte disso está soterrada sob as dunas. Usando imagens de satélite, arqueólogos já identificaram traços de estradas romanas perfeitamente retas que, ao longo dos séculos, foram engolidas pela areia.
Além dos romanos, outras civilizações também deixaram suas marcas por ali. Os fenícios, por exemplo, estabeleceram colônias comerciais no norte da África, e há indícios de que algumas expedições podem ter avançado pelo Saara em busca de ouro e marfim. Muitos desses assentamentos foram consumidos pelo tempo e pelo deserto, mas a possibilidade de encontrarmos mais vestígios dessas culturas é enorme. No fim das contas, o Saara não é só um deserto, mas um verdadeiro museu arqueológico enterrado. E por falar em mistérios da areia, tem algo ainda mais inusitado por aqui. Número 8. A areia radioativa e os testes nucleares na Guerra Fria. Bom, essa aqui não é exatamente sobre o que está debaixo da areia, e sim sobre a própria areia. Pouca gente sabe, mas parte do Saara é levemente radioativa. E a culpa disso? Testes nucleares realizados durante a Guerra Fria. A primeira suspeita sempre cai sobre a França, que na década de 1960 fez testes nucleares no sul da Argélia. Mas pesquisas recentes apontam que a maior parte da radiação encontrada na poeira do Saara tem uma assinatura química mais parecida com as explosões nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética. Como assim? Bom, quando as bombas atômicas foram detonadas na atmosfera, suas partículas radioativas subiram para camadas altas da atmosfera e viajaram pelo mundo. Ou seja, os ventos carregaram resíduos dessas explosões para diferentes continentes, incluindo a África. Em 2022, cientistas analisaram amostras de poeira do Saara que chegaram até a Europa e encontraram traços de plutônio compatíveis com esses testes. A radiação, segundo os estudos, não chega a ser um risco direto à saúde, mas prova que a atmosfera não tem fronteiras. O que acontece num canto do planeta pode impactar lugares a milhares de quilômetros de distância. Agora, além de esconder civilizações antigas e dinossauros fossilizados, o Saara também carrega as cicatrizes de uma das eras mais tensas da história moderna. E quem diria que até a poeira do deserto teria uma história tão fascinante? Número 9. O futuro do Saara. Se tem uma coisa que o Saara nos ensinou, é que ele sempre pode revelar novas surpresas. Com o avanço das tecnologias de mapeamento, como sensores de micro-ondas, satélites de alta resolução e inteligência artificial para detectar padrões ocultos, cada vez mais descobertas estão sendo feitas. Quem sabe, nos próximos anos, a gente não encontra mais mega-lagos subterrâneos ou até cidades perdidas soterradas pelas dunas. Além disso, a exploração de fósseis segue a todo vapor. Muitos paleontólogos acreditam que o deserto ainda guarda grandes tesouros, como esqueletos de dinossauros nunca antes vistos ou mamíferos gigantes que habitaram a região antes da desertificação. Sem falar no interesse geológico, já se sabe que o subsolo do Saara tem reservas de petróleo e gás natural. Mas aí entra um dilema. Até que ponto é possível explorar esses recursos sem comprometer o meio ambiente e o patrimônio histórico escondido sob a areia? O fato é que, quanto mais olhamos para o Saara, mais ele nos surpreende. Agora me conta, o que mais te chocou? Saber que a poeira do Saara pode viajar até a Europa carregando traços radioativos da Guerra Fria? Ou que, por baixo de toda aquela imensidão de areia, já existiram impérios, lagos gigantes e dinossauros? Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.